BlackRock, Fidelity e Grayscale vendem Bitcoin enquanto ETFs dos Estados Unidos veem o terceiro dia consecutivo de saída de fluxo. Especialista diz que Bitcoin se sairá melhor sob Kamala Harris. Analista diz que Bitcoin chega a $250 mil enquanto a fase de alta do BTC mais poderoso começa. Donald Trump, novo empreendimento misterioso para oferecer investimentos em criptomoedas de alto rendimento. Vitalik Buterin move 800 Ethereum para a carteira Multisig, outra doação? Registro de perdas de criptomoedas. Veja como $1 milhão se transformou em $9 mil em uma hora. Elon Musk derrota processo de $258 bilhões sobre Dogecoin, Doge. Tribunal rejeita processo de manipulação de Dogecoin contra Elon Musk e Tesla. A taxa de queima de Shiba Inu atinge picos de 28.145% conforme o usuário da Coinbase desperta após 154 dias para queimar 96 milhões de SHIB. A baleia flote adormecida desperta, provoca queda de 17%, suporte de $0,00010 em risco. Especialista desafia apoiadores do XRP, pede para aprovar o aumento do preço do XRP sem usar gráficos, hype ou opiniões de influenciadores. A corrida de reversão do Chainlink apoiada por dados ontem visa $12,49. Seja bem-vindo ao canal Cripto da IU. Aqui quem fala é o Noguchi e trago as maiores novidades do mercado de cripto. Não se esqueça de inscrever no canal e curtir para sempre ficarem antenado com as notícias do mercado. BlackRock, Fidelity e Grayscale vendem Bitcoin enquanto ETFs dos Estados Unidos registram terceiro dia consecutivo de saída de capital. Na quinta-feira, os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos venderam 1.213 BTC, totalizando cerca de $71,73 milhões, refletindo a cautela dos investidores devido ao baixo desempenho do mercado. Foi o terceiro dia consecutivo de saídas líquidas dos fundos. A BlackRock, através do IBIT, registrou sua segunda saída desde o lançamento, vendendo 228 BTC, $13,51 milhões, enquanto o fundo da Fidelity, FBTC, vendeu 525 BTC, $31,17 milhões, marcando a terceira saída em 5 dias. A Grayscale também registrou uma saída de $22,68 milhões, com 383 BTC vendidos, acumulando perdas de $49 milhões em 3 dias. No entanto, a ARK Invest foi a única a ter uma entrada líquida, comprando 90 BTC, $5,34 milhões, apesar de ter vendido 1.686 BTC, $155 milhões, nos 3 dias anteriores. Outros fundos como Bitwiz e Valkyrie também registraram saídas, enquanto alguns, como Grayscale BTC e Van Eck Hold, tiveram fluxo zero. O volume de negociação na quinta-feira foi menor em comparação com o dia anterior, contribuindo para a consolidação do preço do Bitcoin abaixo de $60 mil. Especialista diz que o Bitcoin será melhor sob o comando de Kamala Harris. A eleição presidencial dos Estados Unidos também está impactando o mercado de criptomoedas. Há especulações de que, se Kamala Harris vencer, o Bitcoin pode cair para $16 mil, refletindo o poder das políticas governamentais sobre o mercado, mesmo com a natureza descentralizada do Bitcoin. Analista diz que Bitcoin chegará a $250 mil enquanto a fase de alta do BTC mais poderoso começa. Enquanto o Bitcoin luta para se manter na faixa dos $60 mil, o analista de mercado Aurelien Oyon afirmou recentemente que a fase mais poderosa do atual ciclo de alta do Bitcoin está apenas começando. Oyon destacou um padrão histórico nos movimentos de preço de longo prazo do Bitcoin, sugerindo que a fase mais forte da alta está por vir. O gráfico apresentado por ele mostra os picos e vales do Bitcoin em 3 ciclos anteriores do mercado, onde após cada grande pico, houve uma queda significativa e um período de consolidação antes de uma nova alta. O Bitcoin atingiu picos notáveis em 2013, $1.163, 2017, $19.666, e 2021, $69 mil, com quedas acentuadas após cada um deles. No ciclo atual, o Bitcoin surpreendeu ao alcançar um novo recorde de mais de $73 mil em março de 2024, antes do esperado evento de halving em abril, impulsionado em parte pela entrada de investidores institucionais através dos ETFs de Bitcoin. Apesar deste ganho impressionante, Oyon acredita que o Bitcoin ainda não atingiu seu pico neste ciclo e projeta que o preço possa chegar a $250 mil. Ele baseia essa previsão no padrão dos ciclos anteriores, onde a fase final da alta trouxe ganhos exponenciais. O veterano de mercado, Brant, que inicialmente previu $73 mil como topo deste ciclo, revisou sua análise e agora projeta outro aumento para $92 mil. As bandas de Bollinger mensais do Bitcoin também sugerem que o topo deste ciclo ainda pode estar por vir, com as bandas se estreitando durante a consolidação e se expandindo à medida que o topo é alcançado. Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado a $59.107, com as bandas ainda estreitas. Donald Trump misterioso novo empreendimento oferece investimentos criptomoedas de alto rendimento.
De acordo com o site worldlibertyfinancial.com, a plataforma World Liberty Financial promete conectar usuários às melhores ferramentas para investimentos cripto seguros e de alto rendimento, convidando-os a participar da revolução financeira. Um pedido de marca registrada recente para a World Liberty Financial, confirmado pelo advogado Alex Golubit, reforça a associação do projeto com DFI. Embora os detalhes específicos da plataforma ainda sejam escassos, a promessa de investimentos de alto rendimento provavelmente trará grande interesse entre os entusiastas de criptomoedas. Este projeto marca mais uma incursão de Donald Trump no mundo das criptomoedas, logo após o lançamento de sua quarta coleção de NFTs, chamada America First. Esta coleção de cartões de negociação NFT oferece aos compradores a chance de jantar com o ex-presidente dos Estados Unidos. A coleção, com 24.164 NFTs cunhados e 1.299 detentores, cada um vendido por $99, gerou cerca de 2,27 milhões de dólares em receita até agora. Com uma oferta total de 360 mil NFTs, a coleção pode gerar até 35 milhões de dólares se for totalmente vendida. Trump também afirmou recentemente que, se eleito, fará dos Estados Unidos a capital mundial das criptomoedas, destacando a importância do país assumir a liderança no setor para evitar que a China domine o mercado. Vitalik Buterin move 800 Ethereum para a carteira Multisig, outra doação? Na transação mais recente, Vitalik Buterin transferiu 800 ETH, no valor de 2,01 milhões de dólares, para uma carteira multiassinatura. Após a transferência, a carteira trocou 190 ETH por 477 mil USDC. Esta movimentação faz parte de uma série de transferências semelhantes, levantando discussões sobre as intenções de Buterin e as possíveis implicações dessas ações. Segundo Loconcha, Buterin afirmou que não vende ETH para lucro pessoal desde 2018, com a maioria das transações de ETH ligadas a doações de caridade. Em 9 de agosto, ele transferiu 3.000 ETH, no valor de 8,04 milhões de dólares, para a mesma carteira multiassinatura. A natureza dessa transferência gerou dúvidas sobre se ela foi uma doação ou uma realocação interna. Após a mais recente transação, o endereço associado a Buterin possui 52,5 ETH, equivalentes a 132.219 dólares e 70 centavos, e uma carteira com tokens no valor de 638.988 dólares e 63 centavos, distribuídos em mais de 401 tokens diferentes. A carteira que recebeu os 800 ETH agora detém 6 classes de tokens, incluindo 1.900 ETVIT, avaliados em aproximadamente 4,78 milhões de dólares, e 1.710 VIT, no valor de 4,31 milhões de dólares, além de 477.312 USDC. Buterin também fez recentemente uma doação de mais de 530 mil dólares em Animal Coins para caridade, após solicitações da comunidade. Isso ocorreu após a liquidação de um portfólio de tokens Neuron Ethereum que havia sido presenteado a ele. Além disso, no dia 5 de agosto, um associado de Buterin, conhecido como VB3, transferiu 3.000 ETH para o endereço de Buterin, que anteriormente possuía 245.223 ETH, no valor de 571,72 milhões de dólares. Esse padrão de grandes transações de Ethereum é consistente, com transferências anteriores de 1.001 ETH e 6.000 ETH realizadas nos últimos 184 e 571 dias, respectivamente. Registro de perdas de criptomoedas. Veja como $1 milhão se transformou em $9.000 em uma hora. Um investidor perdeu 99% de sua aplicação ao investir 7.156 Sol em um token recém-lançado chamado Mbappé, associado ao jogador de futebol Kylian Mbappé. O token, que foi lançado na blockchain Solana e promovido através de uma conta hackeada de Mbappé no X, antigo Twitter, viu seu valor despencar dramaticamente em uma hora, reduzindo o investimento inicial a apenas $9.000. Por outro lado, outro trader transformou um investimento modesto de $29 em $125.000 em apenas 3 minutos ao negociar o token Mbappé. Essa história ressalta lições importantes para investidores em criptomoedas. Nunca invista dinheiro que você não pode perder, especialmente em tokens novos e não comprovados. Tenha cautela com tokens associados a celebridades ou eventos populares, que podem ser alvos de manipulação de mercado. Realize uma pesquisa minuciosa antes de tomar decisões de investimento em criptomoedas. Lembre-se de que os ativos criptográficos são extremamente voláteis e podem levar a perdas significativas rapidamente. O mercado de criptomoedas oferece oportunidades, mas também apresenta riscos consideráveis. Os investidores devem permanecer atentos. Elon Musk derrota processo de $258 bilhões em Dogecoin, Doge. Elon Musk conseguiu afastar o processo de $258 bilhões relacionado ao Dogecoin. O processo coletivo, apresentado em junho de 2022, alegava que Musk havia participado de um esquema de pirâmide de criptomoedas, enriquecendo-se injustamente às custas do autor do processo, Keith Johnson, e do grupo, ao promover a criptomoeda em suas redes sociais.
Os demandantes buscavam 172 bilhões de dólares em danos triplicados e 86 milhões de dólares em danos monetários. Além disso, argumentavam que a Tesla deveria ser responsabilizada por atos alegadamente cometidos por Musk. Em abril, os advogados de Musk pediram ao tribunal que rejeitasse o processo sem possibilidade de alteração, alegando que as acusações eram baseadas em inferências, especulações e insinuações e que Musk não era um insider do Dogecoin, não devendo nenhum dever de cuidado ao público. Os advogados de Musk também argumentaram que as alegações contra a Tesla eram insuficientes. O juiz federal Alvin Ellerstein concordou com Musk e Tesla, afirmando que os tweets controversos de Musk eram apenas aspiracionais e desacreditando as alegações de negociação com informações privilegiadas e fraude. O processo foi permanentemente rejeitado e não pode ser retomado. Tribunal rejeita ação de manipulação de Dogecoin contra Elon Musk e Tesla. O juiz Alvin Ellerstein rejeitou o processo de manipulação do Dogecoin contra Elon Musk e Tesla, 2 anos após sua apresentação, alegando falta de provas. O processo não irá a julgamento depois que o juiz da Corte Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York determinou que as evidências fornecidas sobre a manipulação do Dogecoin por Musk eram inadmissíveis. Segundo o juiz, o caso carecia de evidências adequadas, e as alegações dos autores não correspondiam às provas apresentadas. Os investidores haviam processado Musk e Tesla em junho de 2022, alegando que Musk manipulou o Dogecoin para benefício pessoal e prejudicou os detentores do memecoin. Eles buscavam uma compensação exorbitante de 258 bilhões de dólares por danos e perdas. Evidências inadmissíveis. O juiz Ellerstein afirmou que as evidências apresentadas eram uma clara interpretação errada dos tweets de Musk sobre o Doge. Os investidores alegavam que Musk promoveu o Dogecoin em seus tweets, fazendo comentários sobre o futuro da criptomoeda, afirmando ser o CEO do Dogecoin e até prometendo levar o token para a Lua com a SpaceX. No entanto, o juiz observou que os tweets de Musk eram fantasias e aspirações e não deveriam ser interpretados como conselhos financeiros. Ele também rejeitou as alegações de pump and dump, inflar e desinflar o preço, feitas contra Musk, pois as acusações não forneciam evidências de negociação com informações privilegiadas. Após o julgamento, o Doge não apresentou grandes movimentos e continuou a se consolidar em meio a uma tendência de baixa geral do mercado. No momento da redação, o Dogecoin estava sendo negociado a 0,1001 dólares, com uma queda de mais de 1% nas últimas 24 horas, permanecendo em 8º lugar no ranking das criptomoedas com uma capitalização de mercado de 14,5 bilhões de dólares. Taxa de queima de Shiba Inu atinge pico de 28.145% enquanto o usuário da Coinbase desperta após 154 dias para queimar 96 milhões de Shiba. A taxa de queima do Shiba Inu subiu 28.145% após um usuário da Coinbase queimar 96 milhões de tokens Shiba em uma única transação. Essa foi a maior queima de Shiba em mais de 2 meses. Além dessa queima, outra carteira anônima queimou 348.673 Shiba recentemente. Essas ações fazem parte de um esforço para reduzir o suprimento de Shiba. A comunidade já queimou 410,72 trilhões de Shiba até agora. A equipe do Shiba Inu também está queimando tokens através de taxas de transação do Shibarium e lançou ferramentas como o ShibTorch e o Shiba Inu Developer Portal para aumentar a queima de tokens. Baleia Flock adormecida desperta, provoca queda de 17%, suporte de 0,00010 dólares em risco. O Flock Inu, Flock, está enfrentando uma queda significativa, com uma desvalorização de 17% nas últimas 24 horas, incluindo uma queda de 12,59% na noite passada e uma redução intradia de 5,77%. A recente pressão de venda e o aumento na oferta, especialmente após a atividade de uma carteira de grande volume que estava inativa há 2,5 anos, contribuíram para essa queda. O preço do Flock caiu para perto do suporte psicológico de 0,00010 dólares após um período de alta e uma recuperação para 0,00015 dólares. O indicador MAC sugere uma possível reversão para um ciclo de baixa, e o RSI diário indica uma fraqueza crescente. Se o preço cair abaixo de 0,00010 dólares, pode continuar a descer até os níveis de suporte em cifrão 0,000078 e cifrão 0,00055. No entanto, se conseguir se recuperar e superar 0,00015 dólares, pode testar resistências em 0,00020 dólares e 0,00024 dólares. Especialista desafia apoiadores do XRP, pede para aprovar o aumento do preço do XRP sem usar gráficos, hype ou opiniões de influenciadores. David XRP Lion está desafiando analistas e observadores do mercado a apresentar uma análise fundamentada para justificar uma possível alta no preço do XRP, excluindo métodos comuns como análise técnica e correlação com o Bitcoin. Ele também pediu que a análise não se baseie em opiniões de influenciadores conhecidos como Ben Armstrong, BitBoy.
Até agora, ele afirmou que apenas uma pessoa atendeu a esses critérios, cuja identidade será revelada em um próximo vídeo sobre preços do XRP. David também argumentou que o desempenho passado do XRP não é indicativo de movimentos futuros. Ele citou a falta de impacto no preço do XRP após decisões importantes no caso SEC v Ripple, como o julgamento sumário de 13 de julho de 2023 e a redução da multa da SEC. Apesar de ganhos significativos após atualizações positivas do caso, o preço do XRP não tem se mantido elevado. Atualmente, o XRP caiu 11,98% do máximo mensal de 0,6416 dólares registrado em 7 de agosto, e está cotado a 0,5647 dólares, com uma queda diária de 1,61% e semanal de 6,02%. Corrida de reversão do Chainin apoiada por dados ontem visa 12 dólares e 49 centavos. Chainin, Link, está sinalizando um potencial reverso de tendência após uma leve correção recente. Vamos analisar o cenário atual. Atualmente, Chainin está mostrando uma recuperação a partir de 10 dólares e 85 centavos e passando por uma fase de consolidação entre 10 dólares e 85 centavos e 11 dólares e 50 centavos. O preço havia subido anteriormente de 8 dólares e 47 centavos para um pico de 12 dólares e 49 centavos, marcando um aumento de 47%. Análise técnica. Padrão de reversão. O gráfico de 4 horas sugere um padrão de reversão de fundo duplo, que pode sinalizar uma tendência de alta. Níveis de resistência. O principal nível de resistência a ser observado é 12 dólares e 49 centavos, alinhado com o nível de retração de Fibonacci de 78,60%. Níveis de suporte. Os principais níveis de suporte são 10 dólares e 23 centavos, 38,20% de Fibonacci, e 9 dólares e 52 centavos, 23,60% de Fibonacci. Dados ontem. Detentores lucrativos, 57,51% do volume, 575 milhões de link, está em lucro, totalizando 6,39 bilhões de dólares. Tokens fora do dinheiro, 37,60% do volume, 376 milhões de link, foram comprados a preços mais altos e estão atualmente fora do dinheiro. Volume de transações. O volume de transações recentes diminuiu, caindo de 6,72 milhões para 1,95 milhões de link tokens. Indicadores. RSI mostra uma divergência de alta entre os dois fundos, indicando o potencial para uma tendência de alta. MAC está se preparando para um cruzamento de alta, o que apoia a possibilidade de uma quebra. Perspectiva. Potencial de alta. Se Chainin ultrapassar a resistência em 12 dólares e 49 centavos, pode testar níveis mais altos em 13 dólares e 90 centavos ou até mesmo 16 dólares e 76 centavos. Potencial de baixa. Se não conseguir manter o suporte atual, o preço pode cair para 10 dólares e 23 centavos ou 9 dólares e 52 centavos. Pessoal, as notícias têm intuito apenas informativo, não sendo uma recomendação de compra. Hoje o mercado está cotado com uma baixa de 58,366 mil dólares. Sentimento do mercado Fear and Greed indicando medo. Lembrando que nas quedas se encontram as maiores oportunidades. Sobe no boato e cai no fato é uma frase que gosto de levar em todas as minhas análises. Novamente pessoal, fortaleça o canal com o seu curtir e não esqueça de se inscrever para sempre receber as novidades do mercado cripto.